Sabe quando uma decisão judicial sai? Muita gente acha que ali é o fim do jogo. Mas, e se não for? Hoje, a gente vai mergulhar num mecanismo que pode transformar o que parece um ponto final numa vírgula. A teoria geral dos recursos no processo civil brasileiro. Então vamos lá, direto ao ponto. O juiz bateu o martelo, a decisão saiu. E aí, acabou? Para quem não gostou do resultado, é o fim da linha? Olha, na grande maioria das vezes, a resposta é um sonoro não. É justamente aí, nesse depois da decisão, que a nossa conversa de hoje começa a esquentar. E a resposta para essa pergunta tem nome: recurso. Pensa nele como, sei lá, o direito de pedir uma segunda opinião. Só que no mundo jurídico. É a ferramenta que as partes do processo têm para dizer: espera aí, acho que vale a pena dar uma olhada nisso de novo. E aí, o caso é para uma nova análise, geralmente por um tribunal superior. Ok, vamos destrinchar essa ideia. Um recurso, gente, não é só um não gostei, é muito mais técnico. Primeiro, é um meio legal, está lá na lei. Segundo, é voluntário, ninguém é obrigado a recorrer. E um ponto super importante: tudo acontece dentro do mesmo processo, não é começar uma briga nova do zero. E o objetivo? Bom, pode ser modificar, invalidar ou às vezes só esclarecer a decisão que foi dada. Mas por que isso é tão importante, afinal? Isso tudo nos leva a um princípio-chave, o do duplo grau de jurisdição. E olha, não é só para dar uma segunda chance para quem perdeu, não. É muito mais profundo. É como se fosse um controle de qualidade da justiça, sabe? Uma forma de garantir que possíveis erros sejam corrigidos. E isso, no final das contas, fortalece a segurança jurídica e a confiança de todo mundo no sistema. Claro que essa segunda opinião não é bagunça, não é um vale tudo, existem regras muito claras. É como um jogo mesmo, com um manual de instruções que precisa ser seguido à risca. E a primeira pergunta desse manual é: quem pode entrar no jogo? Quem pode recorrer? Então quem tem o ingresso para esse jogo? Primeiro, os protagonistas, claro, as partes do processo, autor e réu. Depois vem o Ministério Público, que entra em campo como um fiscal da lei. E olha que interessante, até um terceiro, alguém que não estava diretamente na ação, mas que foi prejudicado pela decisão, também pode pedir para entrar na partida e recorrer. E o que se quer ganhar com esse jogo? Quais são os objetivos? São basicamente 4. Você pode querer reformar a decisão, ou seja, mudar o placar final. Pode querer anular, que é tipo zerar o jogo por uma falta grave nas regras, ou de forma mais específica, pode só querer esclarecer um lance que ficou confuso ou integrar a decisão, completando algo que o juiz esqueceu de falar. Agora, atenção aqui para uma distinção que é o pulo do gato na estratégia de um recurso. Pensa assim, o error in judicando, ou erro de julgamento, é quando o juiz interpreta mal os fatos ou a lei. Ele errou na análise. Aí o objetivo é reformar a decisão. Agora, o erro in procedendo, o erro de procedimento, é diferente. É como se o juiz não tivesse seguido as regras do jogo. A forma foi errada. Nesse caso, não adianta consertar, tem que anular tudo. Beleza. A parte tem legitimidade, tem um objetivo, tá tudo pronto para recorrer? Calma lá. Antes de sequer discutirem o porquê do recurso, ele precisa passar por um filtro, uma espécie de porteiro bem exigente. É o famoso juízo de admissibilidade. E para passar por esse porteiro, tem que apresentar as credenciais certas. O cabimento, a lei tem que dizer que aquela decisão pode ser recorrida. Legitimidade, a gente já viu, tem que ser parte interessada. Tempestividade, aqui é a briga contra o tempo, tem que ser no prazo certo. O preparo é pagar às custas o ingresso da festa. E, por fim, a regularidade formal, tem que estar tudo escrito direitinho no formato certo. Se faltar um desses, o porteiro barra na entrada e o recurso nem é analisado. E já que falamos em prazo, qual é o número mágico? 15. Guarde esse número. 15 dias úteis, essa é a regra geral, o tempo padrão para a maioria dos recursos no processo civil. Mas claro, como tudo no direito, tem exceção. Os embargos de declaração, por exemplo, têm um prazo super curto, só 5 dias. Ok, imagina a cena. O recurso passou por todos os filtros, foi admitido. E agora? Agora o jogo muda de figura. Só o facto de existir um recurso já gera consequências práticas imediatas. São chamados efeitos do recurso. Vamos ver o que acontece na prática. Basicamente, temos 2 efeitos principais. O primeiro é o efeito devolutivo. Esse é a regra. Todo recurso tem. Ele devolve a matéria para um tribunal superior reanalisar. Simples assim. Agora, o segundo é o efeito suspensivo. Esse é o mais famoso, mas não é para todo mundo. Pensa nele como um botão de pause.
ele suspende, ele para os efeitos da decisão original até o recurso ser julgado. Mas atenção, ele não é automático, precisa estar previsto na lei ou ser pedido. E tem mais um pouco mais discreto, mas muito poderoso: o efeito obstativo. O que ele faz? É simples. Ele impede que a decisão se torne final e imutável. Sabe aquela expressão trânsito em julgado? Então, esse efeito obsta, ele barra o trânsito em julgado. Basicamente, ele mantém a discussão em aberto, mantém o processo vivo. Toda essa teoria que a gente viu se manifesta em diferentes tipos de recursos. É como se fosse uma caixa de ferramentas do advogado, sabe? Cada ferramenta serve para uma coisa. Vamos dar uma olhada em duas das mais usadas no dia a dia. De um lado, a gente tem a famosa apelação. Esse é o recurso padrão contra a sentença, a decisão final que põe fim àquela fase do processo. Do outro lado, o agravo de instrumento. Esse já é para atacar decisões que o juiz toma no meio do caminho, as chamadas decisões interlocutórias. A grande diferença prática: a apelação, como regra, já vem com aquele efeito suspensivo, ela já pausa a decisão. No agravo, não. Esse efeito precisa ser pedido e muito bem justificado para ser concedido. E tudo isso nos traz uma reflexão. Os recursos são, sem dúvida, essenciais. São uma garantia de defesa, uma busca por uma decisão mais correta, mas a gente sabe que eles também podem deixar os processos bem mais longos. E aí fica a pergunta, né? Será que o nosso sistema hoje consegue equilibrar bem essa balança? De um lado, o direito de recorrer. Do outro, a necessidade de ter uma justiça mais rápida. É a eterna tensão entre a busca pela justiça perfeita e a urgência da vida real.